Nowa ekspozycja Boko. E lá vamos nós. Hoje eu tô aqui para um vídeo um pouco mais sério. Nesse vídeo eu vou estar abordando toda a polêmica do Forsaken desde o início desse ano, basicamente, até o final dele, já que todo mundo já sabe que o Forsaken é um jogo muito polêmico por conta de seus criadores antigos e até os novos, e também muita coisa que envolve esses criadores, e é muita coisa séria, não são só coisas simples, coisas que você vê no dia a dia, não são coisas horríveis que eles faziam. Esse vídeo vai seguir o padrão de iceberg, né? Eu vou começar ali pela pontinha, pelas coisas mais básicas e descer até as coisas mais sérias envolvendo tanto o Soul até nós chegarmos no criador atual, que é o Hitoko, que infelizmente também se envolve muito em polêmica. Então nesse vídeo aqui a gente vai ter bastante notícia que você provavelmente já sabe e muita coisa que talvez você não saiba os detalhes. A intenção desse vídeo é simplesmente mostrar que o Forsaken nunca esteve em boas mãos, tanto uns bons meses atrás quanto agora, já que os dois criadores só vivem se envolvendo em polêmica. Nesse vídeo eu não vou estar começando com o Soul direto. Como já é dito por muitos, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Basicamente, vou começar falando de dois amiguinhos próximos do Soul, e o primeiro que eu vou começar é o Kaiser Fungus. O Kaiser, ele era uma criança que o Soul mantinha contato. Ele foi adicionado ao jogo como uma piada interna entre eles ali. Teve uma época que ele estava no jogo. Eu realmente, provavelmente, devo ter pego essa época, porque eu gravei Forsaken bem no início, mas eu nunca vi o NPC do Kaiser no jogo, então creio que ele tenha durado pouco no jogo, mas ele foi adicionado ao jogo. Você pode até se perguntar, tá, mas qual que é o problema disso? É só um amiguinho deles jogado no jogo. O problema é o histórico desse Kaiser. Para começar, o Kaiser, ele era uma criança racista, galera. Lembrando que o cara não tinha nem 18 anos, por isso que eu tô chamando ele de criança aqui, né? Porque dentro da lei, ele não tinha 18 anos, né? Que é a idade que você se torna um adulto legalmente falando. Acabou que os devs do Forsaken na época pensavam que ninguém ia perceber, porque o Kaiser seria um Zé Ninguém na visão deles. Só que acabaram achando umas notícias e uns documentos sobre o Kaiser, e galera, ele era bem problemático. Primeiramente, que a ação principal dele foi tentar matar um namorado, tá? Uma tentativa de homicídio dentro da casa dele, onde ele tentou matar o namorado da irmã. E adivinha pelo qual motivo? Porque ele era turco. Sim, era só por causa disso. É uma xenofobia que já começa muito ruim, afinal de contas, cara, você querer fazer mal pra uma pessoa só por conta da onde ela veio só por si só já é ruim, mas pode piorar. Esse Kaiser, galera, ele também era um neonazista, tá? Não posso estar falando essa palavra, por isso eu vou estar censurando, mas basicamente você consegue ver tanto na foto de perfil que eu tô mostrando aí na tela do cara, ele sempre botava fotos ali do bigodinho, né, da galera, dos soldados do bigodinho também. E sem falar que a própria skin dele no Roblox é uma analogia aos soldados da época, e que já torna claramente extremamente problemático, principalmente para uma pessoa que não tem nem 18 anos de idade. O Kaiser acabou sendo pego, obviamente, na sua tentativa de homicídio, e ele acabou sendo trazido para um centro de reabilitação, onde ele ficou lá. Só que existia um problema, galera. Além de tudo isso, o Soul ajudava financeiramente a mãe do garoto. Tudo bem, até aí zero problema. O Soul ajudar um amigo dele ali, só que o problema é que o cara já era ruim de cabeça, e além disso, não era o dinheiro do Soul, o dinheiro era do Forsaken. E aí que fica a pergunta, o que o Forsaken tem a ver com o Kaiser Fungus, que não estava nem no desenvolvimento do jogo? Num vídeo onde o Soul estava se defendendo, ele negou muitas vezes
que o Fungus era neonazista. E ele disse que não gostava do Fungus. I don't like him. I'm in contact with his mom. I've given his mom money so that his kid could be okay and not end up stabbing another fucking person in his life. Because, like, let's assume that I don't do anything for this kid. Let's assume that we leave him to the mental wards that he's put in and all that, without any kind of funding, without any kind of support whatsoever. Who's to say that he's not gonna go out when he's free? E ele pagava esse dinheiro para a mãe dele a pretexto do seguinte: o Soul usava a lógica de que se ninguém pagasse a reabilitação do garoto, quem garante que ele não saísse daquele centro de reabilitação e não tentasse mais uma tentativa de homicídio, né? Tentasse ali matar o namorado da irmã de novo, né? Quem pode garantir que ele não sairia daquele centro de reabilitação e fazer algum mal? Até aí faz sentido. Só que tudo isso cai por água abaixo quando o Soul diz não gostar do garoto, mas ajuda ele e além do por cima defende o Fungus mais do que tudo. Ele defendia muito o Fungus e depois vem e diz que não gostava do garoto e além do mais que estava, né, usando o dinheiro do Forsaken para estar dando suporte para uma pessoa assim. E como se o Kaiser já não fosse problema o suficiente, também tínhamos o Stop Eye Blue. Esse era um dev do Forsaken, tá? Ele era um dev e ele era tá? Responsável pela saída de 4 emotes que a gente tinha no jogo na época, por isso que os emotes sumiram. E inclusive esses emotes ficaram mais um tempo no jogo, mesmo depois dele ter supostamente saído da equipe do Forsaken, com os créditos e tudo a esse dev. E qual que foi o problema que o Stop Eye Blue tinha? Galera, esse cara, ele era muito problemático, assim como o Fungus, por exemplo, e ele simplesmente fazia roleplay de estupro e pedofilia. Sim, isso mesmo que você escutou. Ele chegava nas vítimas dele, tá? E fazia um roleplay de tipo, ai, eu tenho 18 anos e você tem 9 anos. E aí ele ia fazendo os cenários maníacos dele, os cenários absurdos dele ali no Discord. E galera, é um negócio nojento, é muito ruim de falar isso, vocês não têm noção. E meu, era só muito problemático, porque você consegue ver nas mensagens que o cara levava muito a sério isso, e ainda por cima, nem pra ser algo mais normal, não, era um chat completamente de galera. E quando você percebe que esse cara demorou ainda pra ser completamente retirado do jogo, você vê que o jogo já não tava em boas mãos. Agora vamos pro prato cheio que foi uns meses atrás, Soul Driven Love. O Soul, galera, ele participava de um grupo no Discord, sempre no Discord, né, impressionante também, que se chamava CSS, tá? Que, dito por ele num documento, que era ultramente imoral esse grupo, tá, galera? Tipo, tinha cada barbaridade nesse grupo, como o Soul disse, e ele meio que cresceu nesse ambiente ruim aí, e por isso ele usa isso como desculpa de ser uma pessoa ruim, né? Por ter em volta dele muitas pessoas ruins que compartilhavam coisas como CP e também gore, e entre muitas mais coisas, né? A gente pode ver isso só pelos amigos que ele tem, né? Os amigos, entre aspas. Esse grupo aí, ele conheceu suas vítimas nesse grupo, tá bom? Então, as vítimas do Soul também não são 100% inocentes, mas nada se compara, tá? Eu já vou deixar claro aqui desde o começozinho desse vídeo que nada se compara com o que o Soul fez. As vítimas podiam ser pessoas também ruins? Poderiam. Poderiam ter feito coisas ruins também? Com certeza. Mas, galera, nada se compara com o que o Soul fez, e sem falar que o próprio Soul prolongou o suposto sofrimento que ele dizia que sofria. O Soul, galera, foi muito acusado por ter muito CP no PC dele, né? E o que o Soul sempre falou? Que ele nunca carregou nada desse conteúdo no PC dele, e que todas as merdas que ele falava envolvendo o CP naquela época era só uma piada de mau gosto dele, tá? E ele usa como defesa que a polícia foi na casa do Soul, escanearam o drive dele e não encontraram nada de ilegal. Mas isso não significa que ele era inocente.
De acordo com o canal Fuat Productions, onde só tem um vídeo, e é exatamente um vídeo dando esse super exposed no Soul, inclusive é com esse canal que todas as prints usadas nesse vídeo para falar do Soul estão sendo retiradas, então eu ultra recomendo vocês irem ver o vídeo do Fuat Productions, tá? É um vídeo extremamente detalhado, onde ele fala o que eu tô falando aqui para vocês, eu só estou entregando de uma forma bem mastigada aqui para vocês entenderem. O criador desse canal, galera, ele entrou em contato com 2 indivíduos, tá? Ele entrevistou 2 indivíduos que estavam presentes numa época onde estava claro que o Soul carregava sim CP no PC dele, ok? E esses indivíduos provaram que o Soul carregava sim conteúdo infantil no PC dele. Esses 2 indivíduos entrevistados pelo Fuat, eles diziam que eles foram convidados para um grupo, né, num grupo deles, e esse grupo participava 2 pessoas, o Soul participou desse grupo e o Fungus também, o mesmo Fungus que eu falei lá no início do vídeo, o Kaiser Fungus, que era o neonazista, né, ele tava de uma conta secundária nesse grupo desses entrevistados aqui. O Soul, ele convidou muitos amigos dele para esse grupo dos entrevistados para servir de plateia para assistir os horrores que o Soul não estava postando naquele servidor. O Soul foi banido desse grupo, tá, galera? O Soul foi banido, mas ele continuava conseguindo entrar. Por quê? Porque o Fungus convidava ele toda hora de volta para esse servidor. E dentre essas coisas que ele postava nesse grupo deles, uma delas era a foto de uma pica de uma vítima que ele fez há anos atrás, que ele ficava postando, e além disso também ele postava gore de animais, tá, gente? Tipo, animais explodindo, um bagulho absurdo, num grupo aonde a maioria, na verdade eu acho que todos ali naquele grupo tinham uma idade entre 13 a 15 anos, pessoas menores de idade sendo expostas a CP e além disso, gore. Numa idade dessas. Das várias vezes que o Soul foi acusado de TCP ou CSM, que é um termo mais político para o mesmo termo que é CP, tá? Ele sempre falava que não existia uma prova que comprovasse que ele carregava algum conteúdo assim no PC. E outra coisa que ele falava é que eram outras pessoas na conta dele que estavam indo nesses grupos e postando esses conteúdos completamente ilegais. De qualquer modo, um dos entrevistados pelo Fuat mandou uma print que mostra que o Soul mandou a foto da vítima que ele fez há anos, tá? A foto íntima que a vítima tinha mandado para ele. Lembrando, né, que todos nesse grupo eram menores de idade. O Soul, nessa época, tinha 13 anos de idade, galera. Mas isso não é desculpa para ele continuar postando a mesma foto desse nudes que ele tinha, né, pegado da vítima dele pra galera daquele grupo. Inclusive, a vítima do Soul, que ele pegou essa foto íntima, estava nesse grupo. Ou seja, ele estava postando na cara da vítima uma coisa que ele pegou lá em 2019. Então você fica imaginando como não deve ter ficado o psicológico dessa pessoa. O Soul também tinha um outro servidor, de acordo com os entrevistados pelo Fuat, aonde ele era o dono, né? Se chamava Robo's Local Pizza Hut, aonde ele marcou simplesmente everyone, tá? Pra quem não sabe, quem nunca usou o Discord, quando você marca everyone, você marca todo mundo que tá no servidor e vai chegar um aviso no celular de todo mundo que tá no servidor dizendo que chegou mensagem. E nessa mensagem era o quê? Era um vídeo de onde o Soul estava falando que era ele nesse vídeo. E o que era o conteúdo do vídeo? Era um cara fodendo uma prostituta. E aí o que o Soul fez? Ele usou como defesa que eram pessoas se passando por ele na conta dele, né? E essas eram as seguintes pessoas, tá? Ele dizia que era o Fungus se passando por ele e um outro usuário que tinha o nick de QX0W. O engraçado disso é que o QX0W, ele próprio afirmou que ele não estava se passando por Soul, ou seja, derrubando completamente o argumento do Soul. Outra coisa é que o QX0W e o Soul, gente, são amigos até hoje. E em uma print do 16/4 desse ano, mostra o QX0W pedindo ajuda pro Soul, para defender o nome dele, galera. Que ele estava sendo, né, envolvido em todo esse drama
E essas prints que estão aparecendo na tela de vocês mostram que o Soul estava super preocupado com o QX0W e tentando fazer de tudo ali para defender o nome dele. Mas aí que fica a pergunta: por que que o Soul estaria tentando defender a todo custo uma pessoa que supostamente estava entrando na conta dele e fazendo todas as merdas que o Soul disse que não fez? Todos os cenários possíveis dessa situação só levam a uma conclusão: que o Soul era sim o cara que possuía todo esse conteúdo ilegal, que era o cara que tinha o CP no PC dele e distribuía em grupos cheios de menor de idade, galera. Com tudo isso em mente, já é notável que o Soul não quer que as vítimas dele falem nada, né? Ele sempre quer deixar as vítimas dele calada e que as vítimas dele nunca consigam falar nada sobre o que aconteceu ou sobre o que ele fazia. Isso é um comportamento de manipulador, gente. É um comportamento extremamente agressivo e extremamente perigoso para qualquer pessoa que se relacione com uma pessoa desse jeito. As prints a seguir que eu vou estar usando nesse vídeo, elas estão completamente censuradas por conta que a primeira vítima dele ali era menor de idade ainda. Por isso que todo o nome dela nas prints estão borrados, ok? É importante também eu mencionar que tudo que o Soul fez para essas vítimas dele foram por mera diversão, gente. Foram simplesmente porque ele queria ver como seria o resultado das ações dele. Foram simplesmente porque ele quis. Ele vive dizendo, né, que ele não queria fazer isso e que ele se arrepende, mas as ações dele contradizem completamente as palavras dele. O que eu vou estar falando para vocês agora aconteceu a partir de fevereiro até novembro de 2024. E o Soul até criou um documento em março de 2023, onde ele explicava o passado dele, quem ele era, e ele disse, inclusive, que mudaria para melhor e que seria uma pessoa nova. E, inclusive, essa foi a razão do qual ele criou a conta Soul Driven Love, porque antes disso, né, era o Robotic Developer, que era outra conta dele. E aí ele fez o Soul porque ele queria escapar do passado sujo dele e todo um discurso bonitinho, mas não passava de uma farsa, obviamente, porque ele é um mentiroso e ele não mudou nada. A primeira vítima dele, ele usava duas contas para estar manipulando ela. E essas contas eram o Soul Driven Love, e o Robotic Developer, para caçar e vazar dado das amigas, né, dos amigos, das amigas da vítima que ele estava marcando, tá? Ou seja, começou com as amigas da vítima, não foi diretamente com ela em si. E uma dessas ações que o Soul fez foi colocar o rosto de uma das amigas da vítima em membros do KKK, que para quem não sabe era um grupo racista aí lá dos Estados Unidos. Em um dos documentos do Soul, ele diz que não vazou informação e que na verdade ele só deu uma pesquisada no Google ali e acabou achando, né, a foto ali da vítima que ele usou para colocar nos membros do KKK. Só que o que acontece, gente? Ele foi acusado de doxing. E o que é doxing? É você simplesmente caçar informações de uma pessoa que não era para estar exposta e você ir lá e vazar essas informações. Isso é doxing. Só que, galera, mesmo sendo verdade isso ou não, que ele só tenha ido no Google, pesquisou e acabou achando o perfil da pessoa e a própria pessoa postava ali, né, por ser uma rede social dela, postar o rosto dela, postar qualquer coisa da vida dela, no caso, ainda assim, isso é stalking. Ele estava caçando as amigas da vítima, ele acabou achando o perfil e usou, né, da imagem dela para estar zoando ela e colocando nesse contexto tenebroso. E lembrando que ele fez tudo isso depois de ter dito que queria mudar e queria esquecer do passado. Depois disso, o Soul se cansou das amigas da vítima e mudou o alvo dele direto para a vítima em si. Ele usava as duas contas dele, né, o Robotic Developer e o Soul Driven Love, e o Soul, a conta do Soul em si, servia como um psicólogo ali daquela vítima. Olha o nível. Ele conseguia entender como estava o mental da vítima dele. E na outra conta, o Robotic Developer, ele usava para ameaçar, para torturar mentalmente, para stalkear e até para assediar a vítima dele, né? Fazendo diversas ameaças para ela e deixando o mental dela num nível muito perturbado. Isso, galera, é uma ação extremamente sádica, tá? O Soul estava fazendo isso simplesmente porque ele queria ver como seria o resultado dessa manipulação absurda que ele estava fazendo. O Soul queria ver a vítima dele sofrendo. E graças a esse comportamento dele, ele fez que a vítima se isolasse
E desse jeito formando um cenário perfeito para ele acabar com o mental da vítima dele, porque como a vítima estava isolada, agora essa vítima só podia contar com duas coisas, com o Soul e com o Robotic Developer, que eram a mesma pessoa, ou seja, em uma conta o cara bancava o psicólogo, e em outra ele assediava a vítima dele até ele não querer mais. O Soul também estava espalhando muitas mentiras dessa vítima dele, e isso fez ela perder muitos amigos dela, e fez a vítima pensar em se matar mais de 5 vezes. Isso foi dito pela própria vítima. O Soul diz que essa vítima dele era uma pessoa ruim também, porque ela adorava por e NSWF, e dentre isso também conversa sexual. Mas existe uma diferença entre a vítima e o Soul. Essa vítima dele falava tanto de porno NSWF porque nos 10 anos de idade tinha um cara que manipulava essa vítima e fazia ela achar que o conteúdo sexual era normal, que falar sobre essas coisas numa idade dessas era algo normal. Isso daí lá nos Estados Unidos tem um nome, né? Que é groom, né? Ou groomed. O raciocínio dela desde pequena foi associada para achar que esse tipo de conteúdo era normal, ao contrário do Soul, que faz o que faz porque ele gosta, porque ele quer ver as vítimas dele sofrer. A situação era tão séria, gente, que ela era forçada a ter esse tipo de conversa porque os agressores dela tinham tanto o endereço dela e o nome completo. Então as ações da vítima só eram resultados de um trauma e não de uma vontade sádica do Soul. Lá por volta de outubro a novembro de 2024, ou seja, ano passado, a vítima descobriu que o Robo e o Soul eram a mesma pessoa. E isso claramente resultou num colapso mental da vítima. E em outubro de 2024, a ex do Soul, que era a Marcy, que inclusive trabalhava no Forsaken, não trabalha mais, ainda tenta silenciar a vítima, dizendo que ela estava vendo as coisas só por um lado e que a vítima estava dificultando a vida do Soul. E a Marcy diz que a vítima devia ter resolvido toda essa situação privadamente com o Soul e não tornando isso público, que é uma tentativa clara. Tá? O que a Marcy fez aí é uma tentativa clara de silenciar a vítima. O Soul, gente, não teve nem sequer a decência de ele mesmo ir falar com a vítima para pedir para ele não falar isso. Por quê? Porque ele sabia o que ele fez. Por isso que ele teve que implorar para ex-namorada dele e conversar com a vítima que ele fez. Lembrando que quem começou com tudo isso foi o próprio Soul. E aí ele ainda acha que está no direito de ficar irritado e querer cobrar a vítima de ela simplesmente estar tornando seu sofrimento público, falando, né, e simplesmente tweetando lá no X sobre a situação dela. E lembrando que tudo isso foi em novembro de 2024, um mês antes do Forsaken lançar. E galera, o mais absurdo disso tudo é que no final das contas, a vítima, depois de ter feito terapia por 4 meses e tudo, ter perdido os amigos e ainda estava lutando ali, se recompondo o mental dela, a vítima pediu desculpas pro Soul e que ela nunca teve a intenção de fazer mal algum pro Soul. Ao contrário dele, né, que fez o que fez por mera diversão. E o pior dessa situação é que quando a vítima decidiu abrir a boca para falar sobre o Soul e do quanto ela sofreu na mão dele, ela foi ridicularizada pela fanbase de Forsaken, já que o jogo já tinha lançado, e a Eva, que se eu não me engano é a namorada atual do Soul, ainda tentou fazer a vítima de vilã, tá? Dizendo que ela só queria manchar a imagem do Soul e que ela estava esperando o momento perfeito para simplesmente atacar e que ela tinha intenções maliciosas contra o Soul e o Forsaken. Que inclusive até o Hitoko, o criador atual do Forsaken, disse que ela estava fazendo isso com intenções maliciosas. Inclusive, se você já chegou na metade desse vídeo é porque você deve estar gostando. Então eu peço, por favor, dá um like ou, se você tiver mais condições, hypem o vídeo, tá, gente? Porque isso daqui tá dando muito trabalho. Então, que tal uma forcinha? Soul não tinha só essa primeira vítima dele, não. O Soul tinha mais 2 vítimas também e sabe-se lá quantas vítimas ele realmente tinha de verdade. E uma das vítimas dele era Ti e Aniko.
duas pessoas no qual ele já conversou muitas vezes e simplesmente fez muito mal para essas duas pessoas. A Ti e a Nico, juntas, fizeram um documento de 37 páginas falando sobre o Soul e o comportamento extremamente agressivo dele. E tanto a Ti quanto a Nico, elas admitem que estavam erradas em certos momentos, que elas realmente passaram da linha em certos momentos, e elas tentaram consertar esses erros dela, ao contrário do Soul, que simplesmente continuou tudo o que ele fez para elas. A Nico era uma amiga do Soul, mais para uma namorada, para ser sincero, desde 2021. Só que ela decidiu simplesmente cortar todas as relações possíveis que ela tinha com o Soul, porque o Soul era muito problemático, então obviamente ela não quis ficar perto de uma pessoa desse jeito. Só que o pior erro dela foi ter feito isso, porque mal ela sabia o que o Soul ia fazer. Depois dessa separação entre os dois, o Soul simplesmente ficou extremamente obsessivo pela Nico. E inclusive ele saía perguntando para os amigos dela sobre ela, ele tweetava sobre ela e ele até chegou a criar uma conta falsa se passando pela Nico e perguntando pros amigos dela todo tipo de coisa possível, e ele até chegou a criar prints falsas para tentar conversar com esses amigos dela e convencer de que ele era a Nico. Acabou que a própria Nico entrou em contato com os amigos dela e eventualmente eles acabaram descobrindo que o Soul tava extremamente obsessivo pela Nico e tava fazendo tudo aquilo. Ela achou isso muito engraçado e começou a zombar do Soul, porque simplesmente o cara tava ficando maluco pela separação dos dois, né? E ela achava engraçado essa obsessão que o Soul tinha sobre ela e tirava prints pra ficar zombando com os amigos dela. E é importante eu mencionar aqui que a Nico entende que o que ela fez no passado pode até ter sido imaturo, mas galera, olha o que o cara tava fazendo também, né? O cara tava literalmente perseguindo ela de uma forma extremamente doentia. E ela zombava do Soul num servidor do Discord que ela tinha feito com as amigas dela pra ficar ali rindo, né, das ações dele. Só que, eventualmente, ela excluiu esse servidor no qual tinha as prints zoando ele, e ela até chegou a pedir desculpas pra ele e tentou manter uma boa relação entre os dois, mesmo separados. Só que a esse ponto do vídeo você já deve ter entendido que o Soul tá cagando e andando pras vítimas dele, e ele continuou a espalhar um monte de mentiras que ele estava espalhando sobre a Nico, e que ela supostamente era transfóbica, e além de tudo isso, ele disse que ela tinha dado doxing nele por conta de um certificado de nascimento que ela tinha. Só que galera, essa história da certidão de nascimento que ela tinha do Soul era o seguinte: quando eles estavam juntos, o próprio Soul, por vontade própria, simplesmente mandou uma foto da certidão de nascimento dele, e inclusive essa foto, ele mesmo borrou essa foto e cortou essa foto. Não era a certidão de nascimento dele inteira, estava borrado e cortado, e ele, por conta própria, porque sim, mandou para ela. Óbvio que ela fez errado em guardar e inclusive distribuir em outros grupos essa certidão de nascimento, mas ainda assim, a gente não pode esquecer o fato que foi ele que mandou isso. E seguindo essa lógica do Soul de falar que ela tava dando doxing nele, então tudo que ele falou que nunca fez doxing vai para água abaixo também. Porque mais para trás no vídeo, como eu disse, o Soul disse que não tinha dado doxing em uma das suas vítimas porque ele só tinha pesquisado no Google e as informações estavam lá. O que ele fez foi a mesma coisa. Ele deu a informação porque ele quis e ela acabou usando ali. Então, usando a lógica do Soul, ela não estava fazendo doxing. Mas engraçado que quando é contra ele, é doxing. O Soul até fez um documento chamado OK, que era um documento extremamente emocional, assim, sabe? Ele não estava realmente dizendo os fatos, ele estava mais descarregando tudo que ele estava sentindo ali naquele documento, ao invés de realmente dizer o que estava acontecendo e tentar se explicar para as ações dele, né? E por que ele estava simplesmente perseguindo a Nico. E no caso ele só fez esse documento porque a Nico e a Ti juntas fizeram esse outro documento de 37 páginas falando sobre as ações ridículas do Soul. Bom, e como esses fatos são bem antigos, são de anos bem passados, tipo de 2022, 2023 e 2024, poucos são realmente de 2025, o Soul, na época, como ele ainda não tinha o Forsaken, ele tinha um jogo de FNF, que pra quem não sabe é Friday Night Funkin', aquele joguinho de Bebop lá, no Roblox. E ele fez um mod, tá, como vingança, chamado Versus Cabe. E Cabe, galera, era a Ti.
Gente, na verdade eu fiz um erro quando eu falei isso. Cabe era a Nico, não a Ti, ok? Eu acabei errando, né? Ou a Tika, tanto faz, ele dava 1 trilhão de nomes pra mesma pessoa. Que era um mod que era só pra zoar a Nico, né? Que era amiga da Ti. E nesse mod, galera, ele tava fazendo literalmente por furry da OC da Nico. Porque a Nico tinha uma OC furry e ele simplesmente fez commission dessa OC dela. E era simplesmente um pornô. E lembrando que a Nico, nessa época, tinha só 15 anos. E a própria Nico admite que a OC dela era uma persona, que pra quem não sabe é pra você, só que em forma desenhada, resumindo bem aí. E inclusive, pra dar um contexto maior, pra vocês entenderem a seriedade disso, eu vou estar dando exemplos da nossa jurisdição brasileira, pra vocês estarem dando uma noçãozinha de como isso que ele tá fazendo é um crime sério. Aqui no Brasil, óbvio, ele não mora no Brasil, isso se encaixa como difamação e injúria e até danos morais, já que usou indevidamente a imagem da Nico, né, mesmo sendo só um personagem, ainda como a própria Nico diz, é uma persona dela, ou seja, é para ser ela, só que em forma desenhada, e isso é um crime direto à reputação e à imagem da Nico. E isso por si só contradiz o que o Soul dizia, ele nunca carregou nenhum tipo de pornô infantil no PC dele, só que galera, só o fato dele ter feito uma commission pornográfica da antiga ex dele, que na época só tinha 15 anos, já pode sim ser considerado CP. E lembrando que esses artigos são do 139 do Código Penal, que é difamação, que seria divulgar um fato ofensivo à reputação de uma pessoa, e o artigo 140 também do Código Penal, de injúria, que ele estaria ali ofendendo a dignidade da Nico. O Soul diz que não teve envolvimento nenhum com a criação desse mod, o que ele mesmo contradiz, e mais pra frente do vídeo eu vou estar provando isso. E ele sempre tenta se defender usando a mesma desculpa que quando ele era menor de idade, ele foi feito a ter esse pensamento e tudo, que ele foi groomed, né, também. Só que a diferença é que ele usa isso como desculpa para fazer coisas tenebrosas, né, coisas horríveis para as pessoas. E se você acha que tá ruim, calma que pode piorar. Ele ainda tentou acusar a própria Nico, dona da OC, que era ela que tava pedindo para fazer dela mesma. Cara, eu não preciso nem dizer que essa acusação por si só não faz sentido algum. Por que uma pessoa pediria para fazer uma arte pornográfica dela mesma? Eventualmente, os dois lados ficaram cansados disso, tanto o lado da Nico e da Ti, quanto o Soul e os amigos perturbados dele, que também estavam perseguindo a Nico e a Ti. Então eles criaram um grupo no Discord, se uniram todos e fizeram uma tentativa de os dois lados se resolverem e pedir desculpa um pro outro. Acabou que no começo até foi, né? O Soul e a própria Nico estavam pedindo desculpa pelas suas ações imaturas e tudo. Era como se fosse um casal lindo ali, entendendo que eles tiveram suas indiferenças. Só que o Soul fez um pedido de desculpas, e nesse pedido de desculpas ele disse que não tinha envolvimento nenhum no mod versus KB, que era o mod que tava fazendo todas essas merdas aí. Só que, engraçado que em outra print dele, ele mesmo diz que era ele que tinha feito o mod versus KB, e além disso, ainda tem uma print mostrando que ele estava completamente obsessivo pela Nico e que ele queria ver ela angustiada, queria ver ela sofrer, queria ver até onde ela ia. Ou seja, depois de um tempo ele acabou ignorando todo esse pedido de desculpa e voltou à obsessão dele pra Nico. Ou seja, do que adiantou esse grupo que eles fizeram desculpa? De nada, porque o Soul queria continuar essa merda toda. O Soul e os amigos perturbados dele continuaram a fazer toda essa perseguição, e inclusive um dos amigos do Soul, que era o Kofer3, que inclusive os dois são amigos até hoje, ele foi o responsável por pegar aqueles Rules 34 da Nico, né, aquelas artes pornográficas, e postar no próprio Rule 34, e eu aposto que deve estar lá até hoje, né, mas eu não tenho coragem de entrar nesse site aí não para pesquisar uma coisa dessas. E, inclusive, um dos amigos do Soul tinha feito uma conta chamada The Woken Fan, que era uma conta secundária desse amigo do Soul, que ele simplesmente usava para ficar postando esta mesma arte pornográfica da OC, da Nico, no Twitter e ficar zombando dela e dessa arte aí. E toda vez que a Nico chegava para confrontar tanto os amigos do Soul quanto o Soul, eles diziam que estavam fazendo isso porque era engraçado, porque era divertido, porque era hilário na percepção deles, né?
sendo que, mais uma vez mencionando, a Nico era menor de idade nessa época. E eles falavam que era só um meme, que era só uma brincadeira. E, inclusive o próprio Soul ainda comenta falando que você parece não entender. Ela precisa ver a OC dela com os planetários e mais umas coisas nojentas aí que eu não tenho coragem de dizer. E tirando um pouco o foco da Nico e indo um pouco para Ti, ela também era uma vítima que acabou caindo na mesma técnica que o Soul fazia com a sua primeira vítima que eu comentei no vídeo, né? Ele usava duas contas ali, a Robo e o Soul, para simplesmente estar manipulando a mesma vítima. E inclusive, com a conta do Soul, ele se passou por uma vítima de Robo, que era ele mesmo no caso. Então, se passando por uma vítima dele mesmo, ele poderia se aproximar da Ti e manter contato com as presas dele. Mas a casa caiu pro Soul quando a Eva contatou a Ti pessoalmente e explicou para ela em uma chamada de voz o que estava realmente acontecendo. Obviamente, a Ti, assim como a outra vítima, ficou surpresa em saber que Soul e Robo era a mesma pessoa. A perseguição pela Nico foi tão grande, mas tão grande, que o Soul fez até uma skin da OC da Nico no Roblox para poder estar simplesmente incomodando ela. E também ele fez até uma animação no jogo de FNF dele, em parceria com os amigos dele, para também estar zoando a Nico. E tudo isso acabou quando a Ti finalmente decidiu banir o Soul depois de descobrir toda essa merda que ele estava fazendo e depois de finalmente ter entendido a verdade, ela baniu ele do projeto que ela estava fazendo. E acabou que finalmente eles cortaram aí essa relação tóxica que eles tinham com o Soul. Então, basicamente, para resumir, o tão odiado Soul Driven Love, ele conhecia uma pessoa, ficava obsessivo com essa presa dele só por diversão, vazava e virava a vida das vítimas de cabeça para baixo. No final, ele se passava de vítima e tentava sempre dar as mesmas desculpas, e depois ele pula para outra vítima. E ele vai repetindo esse processo em outra conta, com outra pessoa, e repetindo e repetindo. Depois de muita treta e depois de muito fala-fala, finalmente o jogo foi transferido para outra pessoa, porque, meu Deus do céu, não dá para continuar na mão do Soul, ainda mais porque ele demorava muito para atualizar o jogo, e além de demorar para atualizar o jogo, ele trazia pouca coisa, né? E sem falar toda essa polêmica envolvendo ele. O jogo, então, foi convertido para as mãos do Hitoko, que até então, né, era quase ali o co-criador do jogo. Ele não era, de fato, o co-criador do Forsaken na época, mas ele era quase isso daí, né? O co-criador da época era a Marcy. Mas a Marcy e o Soul foram retirados, então dane-se. O jogo foi para a mão do Hitoko e da Basil, que a Basil atualmente é a co-criadora do Forsaken e o Hitoko é o criador atual do Forsaken. Eles pegaram o jogo, gente, num estado completamente ridículo de crítico pra eles, sério. Eles pegaram o jogo assim, na merda, completamente na merda. Porque o jogo tinha sido vendido pelas costas deles ali, né? O Soul falou que não ia vender e tudo, e que o jogo tava na mão do Hitoko, só que ele vendeu lá pra uma empresa clandestina lá de Discord que compra jogo. E ele vendeu aproximadamente o Forsaken em volta de 2 milhões de dólares. Pra vocês verem o quanto o Forsaken não vale e o quanto esse jogo não deve lucrar, né? E o Soul acabou limpando, gente, todos os ganhos do jogo, literalmente tudo. E uma dessas coisas foi o Dia da Terra, tá? Que foi um mini evento que teve no Forsaken aí no meio do ano, não lembro quando foi exatamente, que basicamente era um dia para celebrar ali o Dia da Terra, e o dinheiro desse evento ia ser usado para caridade, pra árvore, sabe? Para manter a natureza em pé, pra uma causa boa, né? Só que assim, aí o Soul saiu e pegou o dinheiro inteiro para ele. Além disso, ele pegou os próprios fundos do jogo, que seriam dinheiro usado para pagar os devs do jogo. Ele limpou até o dinheiro da plush do Chansey, cara, que era um bonequinho do Chansey, e ele pegou o dinheiro inteiro pra ele pegou tudo. E o restante, meu amigo, ele roubou tudo. Pegou tudinho, o cara literalmente limpou o banco do Forsaken e foi embora. Porém, não foi de tudo ruim. Mesmo que o jogo tenha sido vendido para uma empresa clandestina, o Hitoko e a Basil ainda tinham o controle do jogo, né? Porque, sinceramente, a empresa... Pra você ver a situação do jogo, o jogo era tão tóxico que nem a empresa que comprou ali, entre aspas, o Forsaken quis ficar com essa merda. Pra vocês terem uma noçãozinha, né? Então, assim, o jogo continuou sob o controle das mãos do Hitoko e da Basil,
Mas até então, até aquela época, nunca tinha sido confirmado que o Forsaken realmente pertencia ao Hitoko. Não tinha um acordo ainda, era só tipo o Sou falando que agora quem ia cuidar era o Hitoko e a Bacil. Inclusive, nessa época, foi muito notado que o Hitoko e a Bacil estavam agindo de uma forma muito estranha em relação ao Sou. Eles estavam sendo muito amigáveis com o Sou, o que já não faz sentido, porque considerando todo esse histórico do Sou que eu disse, como que você pode ser amigável com uma pessoa desse jeito? O que deixou meio claro e meio na cara que eles estavam sobre uma ordem judicial, sobre um contrato judicial lá dos Estados Unidos, que é chamado de NDC, abreviação. E basicamente esse contrato aí não deixa os caras ficar se xingando. Resumindo muito bem, eles não podem ter uma relação tóxica ali. E durante esses meses que o Hitoko foi pegando o jogo pra ele, foi arrumando o jogo ali de acordo com o que ele achava melhor, foi muito questionado pra ele se o jogo ainda tinha algum envolvimento com o Sou ou com a Marcy. Se a Marcy ou o Sou ainda tinha alguma coisa que eles podiam fazer com o jogo. E diversas vezes, muitas vezes, o Hitoko disse com certeza, tá? Sou e a Marcy estavam fora do jogo. Ele disse que eles não poderiam nem voltar, eles estavam banidos, exilados do jogo e que eles não poderiam de jeito nenhum voltar. Eles estavam fora. O Hitoko confirmou isso muitas vezes. A comunidade, ela gritava por mais explicações e provas, mas o Hitoko disse que ele já tinha dito a verdade e que a comunidade estava frustrada porque não era o que a comunidade queria. O que, assim, não faz muito sentido, né? A comunidade só queria saber mesmo se ele estava dizendo a verdade. A comunidade queria saber se o Sou realmente estava fora do jogo. E mais uma vez, ele reforçou e reforçou que o Sou estava fora do jogo, dizendo que ele não podia entrar tanto em detalhes por conta da NDA, que no caso é No Disclosure Agreement, que basicamente é um contrato de sigilo, gente. Ou seja, o Hitoko, ele tem que manter certas informações em segredo, ele é obrigado a isso, porque o contrato obriga ele. E caso seja quebrado, ele poderia enfrentar alguns processos judiciais e umas multas bem caras. Então assim, não é um contrato que pode ser quebrado. Só que o problema vem agora. A verdade veio lá por 25 de setembro, 3 meses atrás, quando foi vazado que o Sou ainda estava ganhando. E o pior, ele estava ganhando dinheiro do jogo? Ok, né? Ou não tão ok, na verdade. Mas o problema mesmo é que ele estava ganhando 25% dos ganhos. 25%. E se você olhar essa tabela que foi vazada, os devs que realmente trabalham no jogo ganham em torno de 2%, 3%. Não, ganham uma migalha comparado ao Sou e umas contas secundárias que eram usadas pelo Sou e pela Marcy, tipo o Parriote aí. Então, basicamente, quase 34% dos ganhos do jogo estavam indo pro Sou e pra Marcy, e quem realmente trabalhava no jogo estava ganhando migalha. E olha, eu não sei realmente o que o Hitoko esperava disso, mas claramente a comunidade foi à loucura, cara. E o Hitoko, no mesmo dia, ele tentou se defender dizendo que ele não podia fazer muita coisa sobre isso, e ele não podia entrar em detalhes antes por conta disso, por causa do contrato dele, da NDA. Só que ele disse que não tinha uma saída melhor e que ele sacrificou muito pra pegar o Forsaken, pra deixar o Forsaken nas mãos dele. Quando ele diz que sacrificou muito pro Forsaken, o que ele quer dizer com isso? Isso levanta muita suspeita, cara. Isso não esclarece nada, isso só deixa mais estranho e deixa ele numa situação, numa posição pior. Porque aí a comunidade vai achar que ele tá escondendo mais coisa. E o que seria esse tanto que ele sacrificou, que ele diz, cara? E ele fez diversos tweets que pareciam mais uma descarga emocional dele e uma tentativa de fazer com que a comunidade simpatizasse com ele do que realmente explicações ou motivos do porquê ele mentiu que o Sou ainda estava ganhando dinheiro com o jogo. E cara, não me entendam mal, a gente entendeu que ele não pode entrar em detalhes por causa do contrato dele. Só que o contrato dele não obriga ele a mentir sobre isso. Não obriga, ele poderia ter dito: olha gente, o Sou ainda tá ganhando dinheiro com o jogo, mas eu não posso entrar em detalhes do porquê. Se ele tivesse simplesmente sido transparente com a comunidade, teria sido melhor, teria sido mais vantajoso para ele. Ok, a comunidade não ia aceitar isso é óbvio, tá na cara. Literalmente ele estaria pelo menos dizendo a verdade, estaria sendo transparente, e já seria melhor para a imagem dele, porque ele seria pelo menos um líder transparente, coisa que não aconteceu.
E desse jeito ele só vai se afundando e deixando cada vez mais suspeito a imagem dele. E galera, a situação foi tão séria que até o Hitoko tomou doxing, ou seja, informações privadas dele foram vazadas pela comunidade. E ele foi muito atacado. E mais uma vez, gente, eu tenho que deixar claro que isso não é certo, tá? Mas assim, o que ele esperava? Ele mentiu durante meses falando que o jogo estava na mão dele. E depois que a verdade veio, é óbvio que a comunidade ia simplesmente enlouquecer. E ele até tenta dizer ali, ai gente, não ataquem os demais, se for pra atacar alguém, ataque eu. Numa tentativa ali de controlar a situação, das pessoas simpatizarem com ele porque estavam atacando ele. Mas galera, nada tira o fato que ele mentiu, que ele escondeu a verdade. A dúvida que fica ainda, quem que tá falando a verdade no Forsaken? Quem que tá mentindo pra gente? Em quem que a gente pode confiar? E o que a gente deveria fazer como comunidade? O que a comunidade deveria fazer sobre isso? Quando os devs só mentem e inventam um monte de desculpas, cara. E eu também queria mencionar que até a data de lançamento desse vídeo, o Soul continua ganhando esses 25% e mais a outra conta secundária dele, da Marcy, continua ganhando todo esse dinheiro do jogo, até agora, até hoje. Então essas dúvidas são coisas que só o tempo vai nos esclarecer. O Hitoko tem mais alguns problemas, inclusive com a ex-namorada dele, só que eu não vou estar entrando em detalhes porque, cara, se eu fosse falar cada problema de cada pessoa que apareceu nesse vídeo, esse vídeo teria umas 5 horas. E a gente também não pode esquecer, por exemplo, da Basil, afinal, o Hitoko não é o único criador atual do jogo, temos a Basil ainda. E foi licado algumas vezes, alguns meses atrás, que a Basil tinha conhecimento que alguns devs, ainda dentro do jogo, mantinham contato com o Soul. E ela não fez nada, ela tinha consciência disso e ela não fez nada. E o pior é que ela só se preocupou em tomar alguma providência quando foi exposto ao público que alguns devs ainda estavam mantendo contato com o Soul. Isso gerou raiva na comunidade do Forsaken, inclusive alguns meses atrás, fizeram muitos memes dizendo tipo, a Basil não faz nada, a Basil tá lá só pra postar Daily Seal, né, que seriam focas diárias, que é um bagulho estúpido lá que ela faz no Discord, e virou muito meme durante esses meses atrás, porque a Basil simplesmente não era postado o que ela fazia, veio o meme que ela não fazia nada, falando que ela era uma inútil e até alguns comentários um pouco mais ofensivos. E aí nós chegamos finalmente ao Forsaken atual, aqui de dezembro. E atualmente o Forsaken, inclusive, fez um evento chamado Chris-Saken, que é um evento extremamente porco, que foi uma cópia do evento de Halloween do Discord que teve alguns meses atrás, onde eles dizem algumas curiosidades do personagem, tipo, você sabia que o 1x1 é odiado pelos devs porque ele é muito difícil de balancear? Sim, esse é o evento de Natal dos caras. E é um evento extremamente porco, porque é fora do jogo, não é nem dentro do jogo, que é só pra enrolar a comunidade até eles conseguirem atualizar o jogo de verdade. E, inclusive, eu também tenho uma curiosidade pra dizer pra vocês do Chris-Saken. Vocês sabiam que o Two Times pediu pro Azur enfiar os 8 tentáculos dele no seu cu porque ele detesta participar do Forsaken? E tudo isso nos faz pensar só uma coisinha. Com tantos devs ruins, com tanta mentira, com tanta falta de transparência, só uma dúvida ainda resta para a comunidade. Forsaken tá realmente em boas mãos?